Você já parou para pensar que existe um cofre blindado, vigiado 24 horas por dia, localizado no coração de Atlanta, nos Estados Unidos, que guarda o segredo industrial mais cobiçado de toda a história da humanidade? Estamos falando de uma fórmula que vale mais do que reservas inteiras de ouro, mais do que patentes de tecnologia militar, mais do que qualquer código de acesso já criado por governos ou corporações. A fórmula da Coca-Cola é, sem exagero, o segredo comercial mais protegido do planeta. E o que você está prestes a descobrir hoje vai muito além do que qualquer rótulo ou campanha publicitária jamais revelou. Ninguém mostra o que acontece do outro lado daquelas portas de aço. Ninguém fala sobre as câmaras de mistura seladas, sobre os tanques de xarope que operam sob protocolos dignos de instalações nucleares, sobre os corredores intermináveis onde máquinas processam mais de 2 bilhões de porções por dia, sem que um único ser humano toque no líquido. O que você vai ver agora é um mergulho absoluto nos bastidores proibidos da maior fábrica de bebidas do mundo, desde o momento em que ingredientes secretos chegam em contêineres lacrados, até o instante em que milhões de latas e garrafas são disparadas para todos os cantos do planeta numa velocidade que desafia a lógica. Prepare-se, porque esta não é uma simples visita a uma linha de produção. Isto é uma revelação chocante sobre como funciona, de verdade, a máquina industrial mais poderosa que a indústria de alimentos já construiu. Cada detalhe que você vai conhecer foi reunido a partir de registros técnicos, relatos de engenheiros e informações que a própria empresa prefere manter longe dos olhos do público. Existe uma razão pela qual as fábricas da Coca-Cola não abrem suas portas para qualquer um. Existe uma razão pela qual os funcionários das áreas mais sensíveis assinam contratos de confidencialidade tão rígidos que fariam inveja a agências de inteligência. E existe uma razão pela qual, mesmo depois de mais de 130 anos de história, absolutamente ninguém conseguiu replicar com exatidão o sabor daquele líquido escuro e borbulhante que se tornou o produto mais vendido da face da Terra. A resposta para tudo isso está escondida dentro dos processos que você vai acompanhar agora, passo a passo, máquina por máquina, etapa por etapa, numa jornada que vai mudar completamente a forma como você olha para aquela lata gelada na sua mão. Porque por trás de cada gole existe uma engenharia de produção tão sofisticada, tão milimetricamente calculada, que beira o impossível. E tudo começa muito antes do líquido sequer existir. Tudo começa com ingredientes que chegam de lugares que você jamais imaginaria, transportados sob condições que você jamais adivinharia, misturados em proporções que você jamais descobriria por conta própria. O nível de sigilo é tão extremo que dentro das próprias fábricas, a produção é dividida em etapas compartimentadas, onde cada equipe conhece apenas a sua parte do processo, sem jamais ter acesso ao quadro completo. É exatamente assim que funciona uma operação proibida de ser revelada. E é exatamente isso que estamos prestes a fazer agora. Se você tem coragem de conhecer o que realmente acontece por trás das paredes dessas fábricas, então, prove isso. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual parte desse processo você acha mais impressionante. Sua participação é o que nos permite continuar abrindo portas que deveriam permanecer fechadas. E agora, vamos entrar. A história começa numa sala que pouquíssimas pessoas no mundo inteiro já pisaram. Dentro do World of Coca-Cola, em Atlanta, existe um cofre que foi projetado não apenas para proteger um pedaço de papel, mas para alimentar a maior lenda corporativa de todos os tempos. A fórmula original, conhecida internamente como Merchandise 7X, foi criada em 1886 pelo farmacêutico John Stith Pemberton
e desde então passou por mãos tão restritas que, segundo a política oficial da empresa, apenas 2 executivos vivos conhecem a composição completa ao mesmo tempo. E esses 2 indivíduos jamais podem viajar no mesmo avião. O que sabemos com certeza é que a base do xarope envolve uma combinação de açúcar, ácido fosfórico, cafeína, extrato de baunilha e um coquetel de óleos essenciais que inclui notas de laranja, limão, noz moscada, canela, coentro e neroli. Mas as proporções exatas, a ordem de adição e os métodos de extração utilizados para cada componente são informações classificadas no nível mais alto de sigilo industrial. Os ingredientes brutos chegam às fábricas em lotes codificados, sem identificação legível. Cada remessa é rastreada por sistemas digitais criptografados. E os operadores que recebem esses materiais não sabem exatamente o que estão manipulando. Eles seguem instruções numéricas, executam medições programadas e transferem os componentes para tanques selados que só podem ser abertos por comandos eletrônicos autorizados. É como assistir a um protocolo de segurança de uma instalação militar. Só que aqui o objetivo não é proteger armas, é proteger um sabor. A partir do momento em que os ingredientes entram nos tanques de mistura, o processo se torna ainda mais blindado. A sala de preparação do xarope concentrado é, sem dúvida, o coração proibido de qualquer fábrica da Coca-Cola. As paredes são revestidas com isolamento térmico e acústico. As portas possuem travas magnéticas e o acesso é restrito a uma equipe minúscula que opera sob vigilância constante. Dentro desses tanques, que podem armazenar até 50.000 litros de xarope por vez, os ingredientes são combinados em temperaturas controladas com precisão de frações de grau. Agitadores industriais giram em velocidades calculadas para garantir que cada molécula de açúcar se dissolva de maneira homogênea, que cada partícula de extrato se distribua uniformemente e que nenhuma bolha de ar comprometa a consistência da mistura. O xarope resultante é um líquido denso, extremamente doce e intensamente aromático, que nesse estágio ainda não se parece em nada com a Coca-Cola que você conhece. Ele precisa passar por filtragens sucessivas, testes laboratoriais automatizados e uma etapa de pasteurização controlada antes de ser considerado apto para a próxima fase. E cada lote que não atinge os parâmetros exatos é imediatamente descartado, sem exceção, sem negociação. O padrão de qualidade é tão inflexível que a empresa mantém laboratórios internos em cada unidade fabril, com capacidade de realizar mais de 200 análises químicas por hora. Quando o xarope finalmente recebe aprovação, ele é bombeado por tubulações de aço inoxidável sanitário até a sala de carbonatação, onde acontece uma das transformações mais fascinantes de toda a linha de produção. Aqui, o xarope concentrado é diluído com água tratada, e essa água não é qualquer água. Cada fábrica da Coca-Cola possui sua própria estação de tratamento de água, capaz de transformar a água local, independentemente de sua composição original, em um líquido com características idênticas em qualquer lugar do mundo. Esse processo envolve filtração por osmose reversa, ajuste mineral, remoção de cloro e dezenas de outras correções que garantem que a Coca-Cola produzida em São Paulo tenha exatamente o mesmo sabor da produzida em Tóquio, em Berlim ou em Cidade do México. É um feito de engenharia química que a maioria das pessoas sequer imagina existir. A água tratada se mistura ao xarope na proporção exata e, imediatamente após, recebe a injeção de dióxido de carbono sob alta pressão. A carbonatação acontece em câmaras pressurizadas a temperaturas próximas de 0 grau, porque o gás se dissolve de forma mais eficiente em líquidos frios. O resultado é aquela efervescência característica, aquela sensação que explode no paladar e que é, na verdade, o produto de cálculos de pressão e temperatura
executados com precisão milimétrica por equipamentos que custam milhões de dólares. Enquanto o líquido está sendo preparado, uma operação paralela igualmente impressionante acontece do outro lado da fábrica. As latas de alumínio, que chegam empilhadas em paletes gigantescos, passam por uma linha de conformação onde são moldadas, impressas, revestidas internamente com uma camada protetora de polímero alimentar e inspecionadas por câmeras de alta velocidade que analisam cada unidade individualmente em busca de deformações, fissuras ou falhas de impressão. Estamos falando de máquinas que processam mais de 2.000 latas por minuto, onde cada lata é fotografada, medida e aprovada ou rejeitada em frações de segundo. As garrafas PET seguem um caminho igualmente impressionante, sendo sopradas a partir de pequenas pré-formas de resina que, quando aquecidas e submetidas a jatos de ar comprimido, se expandem até atingir o formato final em questão de segundos. É como assistir a um truque de mágica industrial acontecendo em escala absurda, milhares de vezes por hora, sem parar. O envase é o momento em que tudo converge. O líquido carbonatado, agora na sua forma final, é canalizado para enchedoras rotativas de altíssima velocidade que preenchem cada lata ou garrafa com volume exato, controlado por sensores de fluxo eletromagnéticos. O fechamento acontece imediatamente, em milissegundos, para evitar qualquer perda de carbonatação. Logo em seguida, cada recipiente passa por detectores de nível, balanças de verificação e sensores de vedação que eliminam qualquer unidade que apresente a menor variação. Depois, as embalagens seguem para os túneis de pasteurização rápida, onde são expostas a jatos de água quente e fria em sequência controlada, eliminando qualquer risco microbiológico sem alterar o sabor. Finalmente, as latas e garrafas são agrupadas, embaladas em filmes termoencolhíveis, empilhadas em paletes por braços robóticos e encaminhadas para os centros de distribuição, de onde partem em caminhões refrigerados para abastecer milhões de pontos de venda ao redor do mundo. A escala dessa operação é tão monumental que uma única fábrica pode produzir mais de 1 milhão de unidades por dia, funcionando 24 horas sem interrupção, 7 dias por semana. E o mais chocante de tudo é que, apesar de toda essa automação brutal, de toda essa engenharia de precisão, de todos esses bilhões investidos em tecnologia, o verdadeiro segredo da Coca-Cola continua sendo algo que nenhuma máquina consegue replicar sozinha: a fórmula. Aquele pequeno conjunto de proporções guardado num cofre em Atlanta é o que separa a Coca-Cola de todas as suas imitações. É a prova definitiva de que na indústria o maior poder não está nas máquinas, mas na informação que as alimenta. Agora me diz, você imaginava que uma simples lata de refrigerante escondia tudo isso? Escreva nos comentários o que mais te chocou nesse processo, porque eu aposto que você nunca mais vai olhar para uma Coca-Cola da mesma forma.